Se um avião voando horizontalmente tiver que lançar alimentos sobre um determinado acampamento, o piloto precisará calcular sua altitude e sua velocidade para saber a que distância do alvo ele deverá fazer o lançamento. Isso acontece porque, ao cair, o pacote de alimentos continuará descendo horizontalmente com a mesma velocidade do avião, por causa da inércia. Assim, o pacote deverá ser abandonado numa posição tal que, durante a queda, ele percorra a distância horizontal necessária para atingir o alvo. Como fazer esse cálculo é o que vamos ver hoje com o Elu. Olá pessoal, é isso aí mesmo, né? Estamos aí de volta e agora complementando o curso de cinemática. Hoje a nossa última aula da programação. Nós teremos em seguida uma revisão, antes de passarmos para a dinâmica, que é o segundo tema que vamos abordar. Mas o tema da aula de hoje é um tema muito interessante, é um complemento lá do movimento balístico. É o lançamento horizontal de projéteis, um assunto que cai bastante e que pode ser objeto de várias questões. Lançamento horizontal de projéteis. A vida prática é pródiga em situações que exemplificam o lançamento horizontal de projéteis. Há aí uma opção de casos, correto? Desde o simples campeonato de cuspe até o lançamento de dardos por uma zarabatana, correto? Até o lançamento de flechas por meio de arcos. Mas o que você tem que saber de mais importante sobre isso? Não é? Vamos colocar na tela do computador para você. Micrinho, o nosso grande herói, lançando horizontalmente esse objeto. Velocidade inicial, V0. O objeto lançado vai descrever uma trajetória parabólica. Claro, estamos desprezando a resistência do ar. Pessoal, quem é a aceleração vetorial do projétil? É a da gravidade, né? G, vertical para baixo. Aceleração vetorial, vertical para baixo, não se esqueça disso. Qual é o tipo do movimento que o projétil descreve? É um movimento variado, mas não uniformemente. Correto? Lá está no vídeo para você. Movimento variado, mas não uniformemente. Por causa disso, nós estudamos o movimento por partes, como sendo a composição de dois movimentos mais simples. O movimento na horizontal combinado com o movimento vertical. Lembremos, o movimento horizontal é uniforme, lembra disso? E o movimento vertical é uniformemente variado. Portanto, eu posso entender que esse movimento parabólico descrito pelo projétil, né, é a composição de um move na horizontal e um move na vertical. Você que sabe move direitinho, é só combinar os dois raciocínios para poder fazer os problemas, correto? Então lá está, no vídeo para você. Na vertical, a projeção realiza move, enquanto que na horizontal a projeção realiza movimento uniforme. Agora, pessoal, sabe calcular o tempo de queda? Como é que se obtém o tempo de queda do objeto lançado horizontalmente? No vídeo para você, cálculo do tempo de queda, lá está. Micrinho, grande Micrinho, lançou o projétil horizontalmente, ele vai descrever a parábola até chegar no solo. Correto? Eu quero obter o tempo de queda, então eu vou usar aquela velha equação, delta y é V0yt mais gama y sobre 2t quadrado. É a equação do move, né? Movimento uniformemente variado na vertical. Então eu estou chamando espaço na vertical de y. Tudo bem. O espaço percorrido na vertical chamei de h, altura, de onde o corpo foi lançado. O V0y é zero, não há velocidade inicial na vertical. Então essa parcela cai fora. Gama y é g. Veja que eu orientei a trajetória para baixo, a aceleração escalar fica positiva, correto? G. Então, G sobre 2, TQ ao quadrado. Daí você vai tirar que o tempo de queda é a raiz quadrada, né, de 2H sobre G. Aí você fala assim, Elu, mas eu lembro dessa fórmula. Tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Parece que eu já vi isso. Isso aí não seria o tempo de queda livre de um corpo largado do repouso? Tá? O micrinho solta o corpo A partir do repouso, ele vai cair, queda livre, trajetória vertical, o tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Você estaria me dizendo que o tempo de queda aqui é o mesmo tempo de queda lá? Olha para mim aqui, estou falando sim, é o mesmo tempo.
Pessoal, o tempo de queda, ele independe da velocidade horizontal de lançamento. Correto? Independe da velocidade horizontal de lançamento. Aqueles dois objetos que eu chamei de A e B, aquele que o micrinho lança horizontalmente e aquele outro que ele larga, correto? A partir do repouso em queda vertical, chegarão ao solo simultaneamente, gastando tempos iguais. Ora, por que isso? Ora, por causa que os movimentos verticais são idênticos. Quem é que promove a queda propriamente dita? É o movimento vertical. E em ambos os casos, a aceleração vertical é a mesma, tá certo? A distância percorrida é a mesma, consequentemente o tempo de queda vertical é o mesmo. Então não se esqueça disso, o tempo de queda independe da velocidade horizontal de lançamento. Falou, pessoal? É calculado pela formulinha que aí está, raiz quadrada de 2H sobre G. Uma outra coisa que eu quero calcular com vocês é o alcance do lançamento, o alcance horizontal. Então veja na tela o cálculo do alcance horizontal. Vamos lá, cálculo do alcance horizontal. Eu vou estudar o movimento na horizontal, claro, né? É um movimento uniforme, nu. A distância percorrida é a velocidade horizontal, que é o V0, né? A velocidade de lançamento, mas o tempo, que tempo? O tempo de movimento, que tempo é esse? O tempo de queda. Mas você viu na tela anterior que o tempo de queda é a raiz quadrada de 2H sobre G. Então fica essa fórmula para calcular o alcance horizontal do lançamento, essa medida aqui, ou essa dimensão aqui, esse comprimento, né, é V0 que multiplica a raiz quadrada de 2H sobre G. Repare que o alcance é diretamente proporcional ao V0. Quanto mais V0, mais alcance. Se o micrinho lança o objeto devagarinho, com pequeno V0, o objeto cai pertinho. Se ele lança com V0 maior, não é? Maior velocidade inicial, o objeto alcança mais. O alcance horizontal é maior. Então, lembrar que desão diretamente proporcional a V0. Isso é tão importante que eu gostaria de colocar o resumo no vídeo para você fixar. Então vamos, lá no vídeo, o resuminho para você. O tempo de queda independe da velocidade horizontal de lançamento, correto? Eu vou propor para você uma situação interessante. A propósito aí de lançamento de flechas com arcos, imagine o seguinte, a seguinte situação. Um arqueiro, tá? Pega o seu arco, bota a flecha na horizontal e mira numa maçã. Existe uma pessoa segurando a maçã lá na frente, correto? Num determinado instante, esse cara vai soltar a flecha e o outro vai largar a maçã no mesmo instante. Então, é uma coisa simultânea. Solta a flecha aqui, solta a maçã lá. O que você acha? A flecha intercepta a maçã? Atinge a maçã ou não? Resposta: atinge. Porque no instante que a maçã tiver, digamos, a 5 centímetros de altura em relação ao chão, a flecha também estará, não é? O tempo de queda na vertical é igual, independente da flecha ter sido lançada horizontalmente e a maçã ter sido largada a partir do repouso. Atinge, sim. Correto? Atinge sim. Então, no vídeo, o tempo de queda independe da velocidade horizontal de lançamento. E o segundo resumo, vamos lá, pessoal, o alcance horizontal é proporcional à velocidade, né, horizontal de lançamento. Falou? E vamos a um exercício. No vídeo para você, um exercício de aplicação. Lá está. O avião voando com velocidade 300 metros por segundo, horizontalmente, a 500 metros de altitude, deverá largar uma bomba com a pretensão de atingir um alvo, correto? Atingir um alvo. Tudo bem, a pergunta é, a que distância horizontal antes do alvo? O avião deve largar a bomba para a bomba atingir o seu objetivo, né? Claro que ele deve largar a bomba antes, né? Óbvio. Correto? Resistência do ar, 0. Tudo bem, então lembrar, alcance é V0 que multiplica a raiz quadrada de 2H sobre G. Está aí o micrinho falando para você, importante isso, hein? Tá? Então, o alcance horizontal, aquela distância que eu quero, fica 300, que é o V0, raiz de 2 vezes H, 2 vezes 500, sobre G, que é dado, é 10.
Efetuando a conta, o piloto deverá largar a bomba 3.000 metros antes do alvo. Tudo bem, pessoal? Questão típica de vestibular. E uma segunda questão para você, no vídeo. Olha lá, micrinho com um esguicho na mão, lançando a água horizontalmente com velocidade V0, com a pretensão de fazer a água, o filete de água, passar por essa janela. Uma janela de um prédio em frente, onde há um incêndio, né, vamos supor assim, e o vão vertical dessa janela é 1,8 metros. O começo, a borda superior da janela está a 3,2 metros, né, abaixo da horizontal do lançamento da água. Veja a figura que você entenderá direitinho. O G é 10. Distância micrinho, parede da frente, 4 metros. A pergunta é, qual é o intervalo de valores possíveis para V0, para a velocidade inicial, né, para a água transpor o vão da janela? Entendeu? Bem, pessoal, como é que eu vou resolver isso? Vamos lá, no vídeo para vocês. Eu vou usar a fórmula. Vzão, alcance, é V0 que multiplica a raiz de 2H sobre G. A velocidade é mínima, aliás, é máxima, quando a água tangencia a borda superior da janela, né? Portanto, ela cai somente 3,2 metros. Né? O alcance é 4 metros, né? V máximo eu quero, raiz quadrada de 2 vezes H, o H é 3,2 sobre o G, que é 10. Daí eu tiro velocidade máxima 5 metros por segundo. Agora, se ele faz o lançamento com a mínima velocidade, ele fecha um pouco o esguicho, a torneira, não é? A água vai tangenciar a borda inferior da janela, por isso ela deverá cair 3,2 mais 1,8, correto? Efetuando, o alcance continua sendo 4 metros, igual a V mínimo, que multiplica a raiz de 2 vezes essa soma sobre o G, que é 10. Efetuando, velocidade mínima 4 metros por segundo. Então, o resultado, máximo de 5 metros por segundo, mínimo de 4 metros por segundo. Falou, gente? Um abração, até a próxima vez, até a revisão.